Bem-vindo a mais uma Marca Registada. Hoje em dia é mais difícil resistir ao apelo de atualizar o estado no Facebook ou no Twitter do que fumar ou beber. Esta é a conclusão de um estudo elaborado por investigadores da Booth School of Business da Universidade de Chicago. O estudo dos investigadores norte-americanos avaliou os comportamentos de 250 utilizadores e os cerca de 8.000 acessos que estes realizaram aos seus perfis nas redes sociais durante o tempo em que estavam a ser seguidos, com o objetivo de aferir a capacidade humana para resistir aos desejos mais frequentes no dia-a-dia, incluindo no local de trabalho. O estudo citado pelo jornal britânico The Telegraph revela que, apesar de o sono e o sexo serem as duas atividades pelas quais as pessoas mais anseiam durante o dia, a necessidade de permanecer atualizado em relação ao que se passa nas redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, é mais difícil de controlar. Por outro lado, o tabaco ou o álcool, apesar da má reputação, apresentam níveis de desejo muito menores. Para comentar este e outros temas, contamos hoje com o professor Pedro Dionísio, professor do ISCTE. Professor, muito boa tarde. O que é que pensa deste estudo? Será mesmo verdade ou não? Este nosso vício do Facebook e do Twitter? Eu acho que depende bastante da população que estivermos a analisar. Neste caso estamos a falar da população norte-americana, não é? Estamos a falar da população norte-americana, não sei exatamente também, enfim, a representatividade deste grupo. De qualquer forma, tendo o Facebook começado nos Estados Unidos e enfim, devido às características da própria sociedade, acredito que a questão do viciado no Facebook se coloque mais nos Estados Unidos do que se coloca em outros países, nomeadamente em países da Europa do Sul, como é o caso de Portugal, onde as pessoas têm outros hábitos de socialização. De qualquer forma, mesmo em Portugal, há pessoas que realmente passam um tempo, diria um tempo excessivo relativamente nas redes sociais e quer dizer, ficam com um estado de ansiedade por não estarem nas redes sociais e por não saberem o que é que se passa e por não poderem atualizar e por não poderem responder. É isso que Até porque o Facebook, tal como o Twitter, permite cada vez mais estarmos ligados em várias plataformas, não é? Seja no trabalho, no computador de trabalho, seja no telemóvel, seja nos tablets. Portanto, permite se calhar um maior acesso e mais fácil do que se calhar fumar, porque as pessoas que trabalham têm que ir à rua, pelo menos, verdade, não é? Para o fazer. Portanto, é mais fácil estar ligado ao Facebook que ao Twitter. Esta alteração dos meios de acesso, enfim, que até há pouco tempo estava restrito ao computador e neste momento com os tablets e com os smartphones coloca um aumento, claro, da pressão de estar atualizado e de estar online por parte das pessoas, de uma forma geral. Bem, e quem está mais, digamos, viciado ainda por via disso, naturalmente, ainda ficará mais pressionado. Portanto, há aqui uma alteração dos padrões nestes últimos anos. Agora, e exatamente por isso também, eu penso que este fenómeno em Portugal ainda não se está a sentir muito, porque, enfim, os smartphones não são ainda dominantes. E até porque nós somos muito fãs do Facebook, mas não somos tão fãs do Twitter quanto os norte-americanos, não é? Sim, isso é verdade. E mesmo em relação aos smartphones, enfim, eu acho que vai ser este ano e o próximo é que vai haver aqui uma massificação relativamente a eles. E, portanto, como até agora não havia uma questão de massificação, essa pressão do telemóvel é uma pressão muito maior, porque naturalmente que as pessoas estão com o telemóvel em toda a hora e, portanto, se até agora estávamos habituados, por exemplo, a ver os jovens a todo momento a enviar SMS, a questão, a partir do momento em que aparecem smartphones, é começarem a estar nas redes sociais. Esta adesão ao Facebook e ao Twitter, nomeadamente, como às redes sociais no geral, é mais segmentada em idades ou será que começa a ter cada vez menos idades? Eu acho que deve ser bastante segmentada em termos de idades, porque nós temos aquilo que chamamos os nativos e os imigrantes, e claramente os nativos, portanto, ou seja, aqueles que já nasceram na era digital e, portanto, para os quais a forma de comunicar através do digital é uma forma natural e normal e, portanto, não conheceram outras, estarão mais naturalmente envolvidos do que aqueles que tinham outras formas de comunicar e de contactar e, portanto, só ultimamente é que começaram a fazer um esforço para ir para o digital.
Os nativos não fazem esforço porque nasceram neste É domínio. natural. Passemos então para o segundo tema de hoje. Se faz parte daquele grupo de consumidores que só compra as marcas mais caras quando vê valor para si nessa escolha e que opta pela opção mais barata com melhor relação preço-função, em tudo o resto, então faz parte de um grupo alargado que representa já 57% dos lares portugueses. São os Smart Downgrading Shoppers, aqueles que compram a opção mais barata numa categoria, por exemplo, nas bolachas, mas a marca mais cara noutra categoria ou área de consumo, como por exemplo um smartphone. Este consumidor é sobretudo urbano, mas apresenta estruturas familiares muito distintas, não sendo a classe social um fator de diferenciação. O Smart Downgrading Shopper concentra as compras nos Fast Moving Consumer Goods, na distribuição moderna e aumenta a frequência de compra, ainda que reduza as quantidades compradas em cada ato. Caracteriza-se ainda por fazer menos refeições fora de casa. Professores, ninguém melhor do que o professor para nos falar deste tipo de consumidores. Que consumidores são estes? São, no fundo, se calhar, aqueles consumidores da nova geração, não é? Sim, e são consumidores que são influenciados por uma tendência. Nós, no Marketing Futurecast Lab, no ISCTE, já tínhamos detectado esta tendência já há 2 anos, que denominamos de Lean Consumption. O que é que significa Lean Consumption? Significa uma tendência para um consumo, diria, sem gorduras, sem ineficiências, compras mais racionais, compras mais ponderadas, procurar comprar, normalmente, mais pequeno, ver quais são as funcionalidades necessárias, e, portanto, esta é uma tendência que está bastante relacionada com este período em que se começou a falar de crise, e, portanto, significa que, a partir daí, uma parte dos consumidores começaram a ponderar mais uma parte das suas compras, até para poderem, dessa maneira, gerir melhor o seu orçamento familiar. Portanto, é um consumo de opções, no fundo. É um consumo de opções, ou seja, é um consumo em que, em relação a uma série de produtos, as pessoas fazem essas opções para poderem continuar a ter dinheiro para outras opções onde preferem gastar o seu dinheiro. E, portanto, há aqui uma clara tendência e, portanto, estamos a falar, nomeadamente, em consumidores mais urbanos. Uma faixa etária, se calhar, entre os 30 e 40, exatamente. Não é? Portanto, é este o tipo de consumidores que tem dinheiro, mas quer gastar melhor o seu dinheiro, quer fazer opções mais ponderadas em relação às suas compras. Falamos aqui, por exemplo, neste exemplo das bolachas, numa opção de categoria mais barata, as marcas brancas mudaram também e ajudaram também a criar aqui este tipo de consumidor, não é? As marcas distribuidor contribuem porque, enfim, há 2 tipos de marcas distribuidor. Há marcas distribuidor que são marcas que procuram ser muito próximas das marcas de fabricante, até são consideradas muitas vezes como Me Too, como marcas que procuram copiar as marcas de fabricante. E também os distribuidores, nomeadamente as empresas de hipermercados e de supermercados, já há uns anos esta parte, avançaram com um outro tipo de marcas próprias, que são as chamadas marcas de primeiro preço. São marcas, enquanto as marcas próprias, as primeiras, têm normalmente o nome da insígnia, chamam-se Pingo Doce, chamam-se Continente. As marcas de primeiro preço não têm esse nome, são nomes que são perfeitamente desconhecidos, e aí, claramente, a lógica é opções por produtos claramente mais baratos, até para essas empresas terem produtos de combate aos chamados hard discounts, tipo Lidl. Portanto, esta foi uma opção que foi avançada já há cerca de uma década, embora hoje as coisas estejam mais mitigadas, ou seja, aquilo que nós vemos é, por um lado, os hipermercados e os supermercados a terem este tipo de formato, continuam a ter marcas de fabricante, marca própria sua e marca a primeiro preço, mas os discounts, que ao princípio só tinham marcas próprias, hoje já têm também algumas marcas de fabricante. A distinção já não é tão grande. Naturalmente que estas marcas de distribuidor, ao proporem produtos com
com um diferencial essencial de preço que muitas vezes é significativo, vão ao encontro exatamente desta tendência. E temos vindo a assistir a um certo crescimento das marcas de distribuição. Passemos então agora para o próximo tema. Um estudo realizado pela consultora Publicis em Portugal revela que, em média, 8 em cada 10 decisões de compra são tomadas pelas mulheres. De acordo com Anthony Gibson, CEO do grupo Publicis Portugal e diretor de negócios corporativos na União Europeia da Leo Burnett, 60% das mulheres inquiridas afirmavam sentir-se incomodadas pela forma como são retratadas nas campanhas publicitárias, com base nos dados recolhidos através do estudo, realizado em dezembro de 2011. O responsável deixou alguns conselhos aos interlocutores: não chamem as compradoras ou de donas de casa. Menos de 5% das mulheres veem-se como tal. Professores, concorda com este poder de decisão das mulheres? Concordo, embora o estudo também aponte para um outro aspecto também interessante, que é, por um lado, o poder das mulheres, que eu diria que é conhecido, não é novidade. Sobretudo quando se trata, e porque assim continua a ser, de compras na distribuição, por exemplo, não é? Quando estamos a falar das compras da casa, normalmente, por norma, já não é tanto assim, mas por norma ainda continuam a ser as mulheres a gerir esse tipo de Continuam a compras. ser as mulheres a gerir, embora o estudo também aponte que, em relação a alguns tipos de produtos, as mulheres querem já um envolvimento, muitas vezes, também do homem. Ou seja, há aqui uma certa diluição de papéis, Claro. até porque a partir do momento em que o homem começa a interessar-se por outros temas, a mulher também lhe atribui, eu diria, capacidade, know-how para se poder pronunciar relativamente a temas que à partida seriam temas mais do seu âmbito, nomeadamente, por exemplo, temas ligados à decoração da casa. Ou seja, estamos a ver uma certa diluição do papel do homem e do papel da mulher, embora continue a haver uma predominância da mulher em relação à compra dos produtos. Mas a mulher começa a pedir a opinião do homem e começa a querer, muitas vezes, também envolvê-lo no próprio processo de compra. E ele começa a acompanhar a mulher e, portanto, aí, a pouco vai começando também a ganhar know-how em relação à forma como escolher. Como Esse é um comprar. comportamento que já tem também há alguns anos, não é? Se formos recordar algumas publicidades dos anos 70, 60, de facto as coisas eram muito diferentes e a forma de comunicar era também muito diferente, sobretudo em Portugal. Mas esta particularidade de que o CEO da Publicis chama a atenção, de que as mulheres não gostam da forma como são retratadas em publicidade, já mudou, não é? Mas ainda continuam a ser as mulheres a ser retratadas como compradoras e donas de casa? Ou não? Há vários casos que sim. Enfim, se pensarmos naquelas imagens tradicionais da publicidade dos detergentes e de outros tipos São sempre de produtos. mulheres que aparecem, São normalmente. sempre mulheres e são sempre mulheres exatamente naquele papel de Dona de casa. dona de casa. Pronto, e é isso que eu penso que a maior parte das mulheres não se revê. E não se revê porquê? Porque ela, na verdade, a mulher, nomeadamente na sociedade portuguesa, tem um papel ativo em que trabalha fora de casa, cada vez mais tem funções idênticas ou até muitas vezes superiores aos homens. Eu acho que é de referir que nos últimos anos, nomeadamente nas principais universidades, a percentagem de mulheres é superior aos homens. Portanto, o sucesso escolar feminino é superior ao masculino. Isto, penso eu, tem a ver com o nível de responsabilidade das mulheres e do próprio empenhamento. E isso também tem a ver depois com as suas próprias saídas profissionais, pelo menos numa perspectiva de curto prazo. Portanto, esta é uma tendência, enfim, relativamente recente e vê-se em vários domínios. E, portanto, com esta perspectiva de saída profissional, de ocupação, do seu papel na sociedade, a mulher depois não gosta de se ver remetida, enfim, a um estereótipo que era próprio da sua mãe ou da sua avó.
Claro. Professor, muito obrigada por todas estas explicações neste Marca Registada. Fica aqui mais um Marca Registada. Nós regressamos com mais marcas e publicidade para si. Até lá.